Já estamos de volta. Você já imaginou ter que pagar para ficar encarcerado? Olha só, diversas penitenciárias dos Estados Unidos cobram dos presos uma taxa que é conhecida como Pague para Ficar. As taxas variam de 1 a 66 dólares por dia na prisão. Apesar de polêmica, essa é uma das medidas para tentar diminuir os gastos com o sistema prisional no país, que já conta com quase 1/4 da população carcerária do mundo. Esse é um assunto que com certeza deve fomentar muita discussão no Brasil, porque a gente ouve, não é de hoje, as pessoas reclamarem sobre os custos que o Estado tem para manter um preso na cadeia, principalmente quando algumas categorias fazem comparações entre quanto custa um aluno para uma escola e quanto custa um prisioneiro para o Estado. Então, é claro que a discussão... Como é que eles chamam o benefício para a família do preso? É quase a bolsa do preso, é quase o mesmo preço de uma bolsa de mestrado. Veja aí. O auxílio reclusão. O auxílio reclusão. É um pouquinho menos, mas você vê, claro, a família do preso precisa comer, não tem culpa do cara ter cometido um delito, né? Mas o que eu acho Mas injusto... Mas aí é o mesmo Brasil. que um pesquisador vai receber para se dedicar integralmente a chegar a uma conclusão. mas pro vale a pena progresso, lembrar né? que Esse auxílio reclusão, ele só vale para a pessoa que estava trabalhando. Sim. E aí E serve por contribuindo alguns pro meses INSS. contribuindo para o INSS, né? Porque se o cara não... Não, mas mesmo assim, não você parece recebe isso, injusto não. você pensar assim, olha, a pessoa foi lá, cometeu um delito, imagina se for um homicídio, pior ainda, né, tirou a vida de alguém, ela vai para a cadeia, ela recebe ainda vários... Família, né? Recebe esse benefício e ainda recebe acesso à comida, Não, mas produtos eles não higiênicos. recebem para sempre enquanto ele estiver encarcerado. Recebe por um período de tempo, assim como alguém recebe por um período de tempo o seguro-desemprego. E tem que ter contribuído. Agora, mas a discussão é válida, porque no Brasil a gente tem um outro sistema, não é? Sempre as pessoas falam, por que os presos não ficam trabalhando enquanto estão lá? Tem políticas, projetos próprios em que, sei lá, o prisioneiro ele diminui a pena em troca de algum trabalho dentro da cadeia, mas não é um trabalho impositivo, então ele escolhe se quer trabalhar ou não. Se quiser trabalhar, ganha a recompensa de redução de pena. Mas o que muita gente discute é se não seria útil obrigar que ele trabalhe, e trabalhe prestando alguma coisa útil para a sociedade. Sei lá, construindo tijolos, fazendo manilha para que a prefeitura local utilize nas obras, alguma coisa que pelo menos barateie o custo de manter alguém detento. Agora, e se esse preso que vai ter que pagar pela prisão, ele não tem condições de fazer esse pagamento, como é que funciona? É que vale a pena lembrar um detalhe disso aqui, né? Porque o que acontece nessas prisões dos Estados Unidos, que me parece ser um problema, é que não é que a pessoa ela vai pagar a estadia dela no período em que ela está presa. Depois que ela sai, ela tem uma dívida para pagar com a prisão. É tipo E um ProUni. É tipo é o FIES, no caso, né? FIES, tipo, é o ProUni. É um encarceramento do Enem, do Enem. Mas É um é encarceramento financeiro. tipo como se fosse um financiamento do seu encarceramento. Então ele, entendeu? ao longo do tempo de encarceramento, ele paga a dívida com a sociedade, depois ele paga a dívida com o governo. Exatamente. Então, mas- é mais ou menos isso. E aí Mas isso de pode ser prisão um problema. perpétua. Não vai, né? Aí acho que não vai ter conta. como pagar, vai pagar com a vida. Mas aí nesse caso, pode ser um problema, porque a pessoa, em muitos casos, a pessoa foi para a prisão, muitos casos, porque de repente não tinha condições financeiras de se manter, roubou, tal, alguma coisa. Aí ele sai com uma outra dívida, ou seja, agora aí, para pagar a dívida, eu vou fazer de novo um assalto aqui para poder voltar lá e ter outra São dívida. aquelas situações que são muito difíceis da gente tomar um partido, sabe? Você olha para um lado e você vê uma dificuldade, você olha para o outro você vê outra. Porque realmente, a gente sabe de como é complexo. Um lado é esse que a gente conversou aqui. Como é complexo a gente ter que pagar esse custo enorme pela sociedade, pela população carcerária e tem os custos lá da educação, aquela história que a gente, inclusive, já conversou aqui no Redação. De outro lado, tem essa história que o Leite começou a falar ali. O preso vai sair, para ele conseguir se recolocar na sociedade, é super complexo. Para ele conseguir um emprego de novo, é super complexo. Ou, no caso, para ele conseguir um primeiro emprego, alguns nem trabalhavam antes, é super complexo. Aí ele já vai começar a vida com essa dívida. Só que aí, que medida a gente pega dessas duas histórias? Porque também a gente arcar com todo o custo desses presos poderia estar sendo investido em outra coisa, né?
Sabe o que eu acho também? Eu acho que isso vai retratando a falência da ideia de Estado moderno, que o Estado provia essas pai, né? instituições. Exatamente. Porque hoje você já vê um exército mercenário, sabe? Dessa terceirização das responsabilidades do Estado. Porque, assim, quando você começa a pensar também não é só a questão do custo financeiro, mas a integridade da pessoa que está sendo guardada dentro desse ambiente de reclusão, enfim, você perde muitos direitos, mas você ainda tem o direito de proteção à vida ali dentro, né, teoricamente. Dentro de um sistema privado, com certeza existem regras e normas, mas quem responde? Sabe? Outra coisa que é difícil tomar partido, porque assim, eu acredito que tem pessoas que estão na prisão e realmente são inocentes. Apesar de que todo mundo se diz que é inocente, né? Mas eu acredito que existem essas pessoas. Mas olhando para essa iniciativa, eu sei que é difícil se posicionar assim, Wagner, mas olhando de maneira geral e rápida, é uma boa iniciativa. Porque imagina, não fui eu que roubei, foi ele. Então, ele que deveria arcar com a responsabilidade daquele custo. Há também pessoas que dizem que daí, de repente, pode acontecer prisões, assim, só por qualquer coisa já está prendendo a pessoa para poder arrecadar dinheiro. Não sei se chegaria a esse ponto. Chegaria, porque, inclusive, esse era um dos pontos que eu ia trazer, a produção do programa traz. Quando teve aquela violência policial contra negros em Ferguson, em 2015, nos Estados Unidos, começou a se fazer uma espécie de levantamento de como estavam sendo os trabalhos nos tribunais, em algumas cidades, alguns condados lá dos Estados Unidos. E aí eles descobriram que, em vários casos, as condenações não deveriam ser condenações para a pessoa ser enviada para uma cadeia, mas acontecia o envio, por quê? Porque eram dessas cadeias que o cara tinha que pagar depois, ou seja, para gerar uma receita para o Estado por meio daquela prisão. Obviamente que acho que não se trata de todos os casos, mas chega a esse ponto, Pode sim. acontecer. Pode acontecer, pelo menos é o que a produção traz para a gente de pesquisas que foram feitas nos Estados Unidos. A Larissa falou aqui sobre falência dessa instituição Estado, né? Quando eu pesei aqui os dois lados na balança, a minha argumentação foi numa direção que, olha, se eles arcassem com esse custo quando saíssem, então a gente poderia investir esse valor da população, os gastos com a população carcerária em outras coisas. Mas aí partindo do princípio que realmente as verbas vão ser distribuídas e vão estar em lugares corretos, né, para serem usados. Agora, do jeito que a situação quem garante também que esse dinheiro vai deixar de sair do Estado, mas vai ser investido no lugar certo? Ou vai ser investido em algum lugar, né? O Estado vive um momento de falência um pouco forte, né? Delicadíssimo, porque é o seguinte, por exemplo, o exército americano, você vê, é um exército mercenário. As pessoas não lutam mais pelo bem do país, pela nação, pela bandeira, porque acabou isso. As pessoas elas não têm outra alternativa na vida, porque, claro, as Forças Armadas americanas, elas pagam a sua universidade, elas pagam, elas te dão uma pensão para sua família, então muitas pessoas não têm um futuro a não ser aquilo. É claro, não quero generalizar dizendo que não tem gente que tem amor a seu país, exatamente. Mas, hoje, o exército americano é um exército mercenário, é um exército contratado para lutar. Então, assim, é complicado porque as motivações são diferentes. Acabou aquele pagamento, quando a sua motivação é só o dinheiro, fica muito complicado, muito complicado. Agora, por exemplo, eu entrevistei uma família que lá nos Estados Unidos, eu morei nos Estados Unidos um tempo, e teve um caso aqui de um homem que estava no corredor da morte, e eu entrevistei a família da pessoa que ele matou. Ele assassinou o próprio irmão e a mulher do irmão. Não, a mulher dele, que ele achou que estava tendo um caso com o irmão. Uma coisa horrorosa. Basicamente, a irmã da mulher que ele matou, que era a mulher dele, falava assim: eu me sinto injustiçada porque por 10 anos eu paguei para ele estar lá ainda. Sabe? Eu ainda tive que manter... Ele tira a vida da minha irmã e eu ainda tive que manter essa pessoa ali através dos meus impostos. Então, assim, os americanos, eles têm isso muito forte, essa questão de manter o outro e tudo mais. É uma coisa complicada, porque realmente... E ela tá certa. Só que, sim, mas acontece que...
Ai, é uma coisa muito complicada. Mas tem Agora, algumas por isso iniciativas, eu Larissa, penso... que eu acho que valeria a pena fazer uns testes assim para ver se funcionaria, viu? Dar uma radicalizada para ver se de repente nesse experimento encontrava uma alternativa legal. O difícil é que a gente vive num mundo injusto. A gente estava falando em outros programas aí sobre economia, que a corda realmente arrebenta sempre para o lado mais fraco. Quando há o aumento de impostos, é a camada popular que sofre mais. Então fica difícil a gente querer criar um otimismo diante de uma sociedade que já nasceu injusta. Mas é que tá, essa questão aqui, por exemplo, nessa experiência de algumas prisões dos Estados Unidos, o preso, ele fica ali seus 5, 6, 10 anos e depois ele saia com a dívida cobrada. Talvez o interessante seria que enquanto está na prisão, ele desenvolvesse alguma atividade de geração de riqueza. Sei lá, igual eu falei, Exatamente, sei lá, aqui eu no Brasil a concordo. gente tem algumas iniciativas assim, mas que não geram lucro, não geram riqueza para o detento, mas é uma contrapartida pelo tempo ali, ele vai reduzindo. Como se ele- Mas e se houvessem programas em que, sei lá, uma penitenciária estadual. Então, o Estado conseguisse reduzir os custos de contratação de pessoal ou de compra de material da indústria com, sei lá, uma fábrica instalada dentro da cadeia e eles vão trabalhar ali. Pode até ser que coloque redução de pena também, mas que gerem riqueza ou que pelo menos reduzam os gastos do Estado. Aí ele não precisa sair com a dívida, mas pelo menos a dívida da sociedade, o peso da sociedade com relação ao dinheiro gasto com ele seria pagou. menor. Ele Engraçado, pagou né? De um serviço. lado você tem os Estados Unidos tentando perpetuar a dívida, porque é o sistema deles sempre. Você faz isso na universidade, você estuda, mas você contrai uma dívida para o resto da sua vida. Você casa, você compra uma casa, você contrai uma dívida para o resto da Pra sua vida. Esse é o sempre. sistema de endividamento que está no âmago dos Estados Unidos. E do outro lado, que agora com as prisões, né? E do outro lado você tem a China, que usa os seus prisioneiros como escravos. Eu tive a oportunidade de ir para Angola, e lá em Angola, quem constrói, a China investe bastante em Angola, até por causa da similaridade entre os governos comunistas. E, basicamente, quem A mão de constrói obra? as rodovias, a mão de obra das ferrovias, enfim, tirando os prisioneiros chineses. E é na China também que quando eles Coisa executam de uma louco. pessoa, eles mandam A conta pra a família? conta da bala, né? O valor do coisa para a família pagar também. Tem um pouco disso também. É meio simbólico, eu acho, só, né? Porque não deve ser muito caro uma bala de um... Agora, revólver. essa iniciativa de colocar o preso para trabalhar obrigatoriamente é que é um pouco complicada também, né? Porque trabalho, a não ser que você esteja de comum acordo, ele se torna um trabalho escravo. Então, a gente vai a partir daí escravizar todos os presos? É um assunto complexo. É complexo, mas é que assim, a partir do momento Que em ele está preso, ele perde os direitos, ele não tem né? os direitos. Exatamente. Ele perde Quer os dizer, direitos. ele tinha todos os direitos enquanto Exatamente. estava debaixo da lei. Exatamente, isso é uma coisa que é interessante. Nos Estados Unidos você perde realmente os seus direitos. Você não tem, eu posso entrevistar um preso, mas ele não tem o direito de falar assim como uma pessoa que está livre. Então a gente vai encerrar por aqui. A discussão é boa, mas depois do intervalo, uma pesquisa mostrou que as mães acabam concedendo à vontade dos filhos e gastando mais na hora das compras. E a gente discute sobre isso daqui a pouco. Fica aí que o Redação volta já.